Boa noite, galera. Som. Aqui quem fala é Rafael Oliveira. Eu queria hoje falar de um assunto que as pessoas, de modo geral, elas conhecem em partes. E é sobre o açúcar e a atuação cerebral do açúcar. Como é que o açúcar funciona no cérebro das pessoas? Geralmente, a gente sabe, e as pessoas sabem muito bem, que o açúcar, se comer demais ele engorda, se tu comer muito açúcar tu vai ter diabetes, e que as pessoas não conseguem deixar de comer açúcar, mas ninguém entende efetivamente como é que isso acontece. Por que uma pessoa ela tem a necessidade de comer açúcar? Mesmo sabendo que o açúcar faz mal, ela quer se ralar, ela quer ter uma doença, ela quer ficar doente, ela quer ficar obesa. Se as pessoas sabem, é tão dito que o açúcar faz muito mal, por que elas insistem em comer açúcar? É aí que entra essa parte que eu quero abordar, que é a parte do açúcar vinculado ao funcionamento cerebral. Uh, essa parte eu vou falar bastante a respeito de anatomia do cérebro, até porque senão não tem como compreender. Aqui é meio falado, é mais despojado o papo. Depois eu vou fazer em breve, eu estou preparando já um vídeo para poder postar no YouTube. E nesse vídeo vai ter desenhos, vai ter melhor anatomia do cérebro, para as pessoas entenderem melhor como é que funciona essa relação entre o açúcar e o cérebro. Então, vamos começar o papo, qual a relação entre o açúcar e o funcionamento do cérebro. Obviamente, tudo que a gente come e que a gente gosta de repetir tem alguma relação com o prazer. Então, a pessoa tem que ter determinado prazer para poder comer. Se não tivesse prazer com açúcar, ninguém comeria o açúcar. Então, o primeiro ponto é que o açúcar ele tem um grande poder de estimular a região do prazer no cérebro. Essa região do prazer no cérebro a gente conhece por sistema límbico. Eu até vou escrever aqui para depois quem quiser olhar. Mas lembrando que eu vou fazer o videozinho no YouTube, aí para quem tiver interesse depois fica mais fácil de entender. Então a região do cérebro que é responsável pelo prazer a gente chama de sistema límbico. Ela nada mais é que a região que fornece a sensação de satisfação que a gente procura quando a gente vai, como exemplo, ingerir determinado alimento como o açúcar. Se tu quer se sentir bem, estimula teu sistema límbico. Com isso vai ter uma sensação de prazer. Vamos supor agora que a gente nunca tenha provado nada doce e como é que eu vou saber, ou como é que o meu cérebro vai saber que o doce é prazeroso e ele vai me fornecer uma sensação de prazer? Então, para poder explicar isso aí, eu vou dividir inicialmente esse funcionamento de estímulo e prazer do cérebro em dois pontos. O primeiro é a sensação de gostar. Então, todo o processo de prazer, quando a gente come alguma coisa, ele começa com a sensação de gostar. Para a gente poder ter prazer, tem que gostar de alguma coisa. Não é assim, eu olho, por exemplo, para um doce, eu não sei qual o sabor dele, eu não sei a textura dele e eu vou gostar. Não, tu vai ter que provar para saber se gosta ou não. Então vamos supor, tu pega uma substância açucarada, bota na boca, essa substância açucarada vai até o teu sistema límbico e vai fazer com que estimule o sistema límbico e tu passe a gostar daquela substância. Nesse momento, quando tu iniciou a gostar de uma substância que tu provou, tu acabou de estimular uma região dentro do sistema límbico que a gente chama de núcleo accumbens. Então, o núcleo accumbens, que é meio difícil o nome dele, ele é a região do teu cérebro responsável pela sensação de gostar. E o açúcar ele estimula fortemente a região do núcleo accumbens.
Só para questão comparativa, outras substâncias como opioides, que um exemplo é a morfina, ou derivados da cannabis, que é a maconha mais comum, eles também estimulam o núcleo accumbens. Então dá para perceber que o açúcar ele tem um poder químico no cérebro semelhante a opioides e semelhante à maconha, pelo fato deles estimularem geralmente, por eles estimularem a mesma região. Depois que a gente prova então uma substância, que a substância tem o potencial de chegar até o núcleo accumbens e estimular ele e fornecer uma sensação de prazer, a gente passa a gostar daquela substância. Depois que a gente gosta da substância, a gente passa para a segunda etapa que eu falei, que é a etapa do querer. Então a gente provou uma coisa, a gente começa a gostar e o cérebro começa a mandar sinal que tu quer de novo provar ou comer ou degustar, enfim, aquela substância. Vamos fazer assim um breve resumo. Vamos supor que a gente nunca tinha comido um bolo de chocolate, foi lá e provou pela primeira vez um pedaço de bolo de chocolate. Esse bolo de chocolate repleto de açúcar, ele foi até o sistema límbico e estimulou fortemente o teu sistema límbico, principalmente o núcleo accumbens. Isso vai fazer com que essa região ela comece a mandar estímulos para você de novo provar essa substância ou comer novamente o bolo de chocolate. Nesse mecanismo está ativado o processo de querer. Então, o teu sistema límbico começa a mandar um sinal, que é o sinal que a gente chama sinal de querer. E esse mecanismo do querer, ele envolve basicamente uma substância que a gente chama de neurotransmissor, que se chama de dopamina. Então, a dopamina passa a ser liberada no sistema límbico, estimulando o sistema límbico, ela fornece a sensação de querer. Depois que essa sensação acontece, os sinais se espalham para regiões de consciência do cérebro e a pessoa tem o poder de decidir se vai ou não vai saciar aquele querer de comer alguma coisa doce novamente. Tá? Então até aí, tudo bem, a pessoa provou alguma coisa açucarada, essa substância açucarada foi até o sistema límbico, a pessoa passou a gostar daquela substância açucarada. Depois que o sistema límbico já entrou em contato com essa substância, que é o açúcar no caso, é uma substância que estimula fortemente o sistema límbico, ele começa a liberar dopamina e a pessoa começa a querer novamente degustar aquela substância. Só que enquanto o consumo é um consumo moderado, um consumo pequeno, a pessoa consegue ter a capacidade de dizer, não, eu não quero comer, ou sim, eu vou comer. Ela tem a livre escolha de poder comer sem nenhum tipo de problema. Agora vamos supor que tu seja um grande degustador de açúcar, coma muito açúcar diariamente em quantidades, digamos assim, exageradas. Isso vai fazer com que a dopamina, que é uma substância que atua no sistema límbico, tenha mais dificuldade em realizar as suas funções. Isso vai fazer com que os neurônios comecem a funcionar de uma maneira inadequada e fiquem meio malucos. Então eles ficam o tempo todo falando para ti, coma açúcar, coma açúcar, coma açúcar, coma açúcar, coma açúcar, coma açúcar, e não consegue, de uma maneira adequada, mandar informação para a parte consciente do teu cérebro e fazer com que tu tenha o livre-arbítrio de escolher se tu quer ou não quer comer a coisa açucarada. Nesse momento, a pessoa passa a agir por compulsão. Então, o cérebro manda o sinal que ele quer alguma coisa açucarada, manda para a parte consciente do cérebro e a pessoa não consegue ter o controle se come ou não come. Acaba comendo. Nesse momento, está instalado o vício pelo açúcar. São aquelas pessoas que sentem a vontade e não conseguem frear a vontade e acabam comendo o açúcar. Mesmo sabendo que o açúcar vai fazer mal, que o açúcar pode engordar, que o açúcar pode dar diabetes, que depois da diabetes vem